O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje trazemos um assunto muito importante, que é a primeira vez que eu trago aqui. Esse eu tenho certeza que nesses 10 anos de programa eu não trouxe ainda. A relação entre humanos e pet. E sim, antes que você pense, mas o que isso tem a ver, né, com a saúde? Tem tudo a ver, porque nós vamos falar da relação do humano com o pet. Sempre que se trata de ser humano, nós sabemos que envolve não só a saúde física, como também a saúde mental. Se você, de repente não sabe, hoje, por exemplo, existem pessoas que, para o bem da sua saúde mental, elas acabam, comprando, ganhando, Existem muitos cães que estão para doação e esse vínculo entre humano e pet ajuda pessoas a saírem de uma depressão, de um transtorno, muitas vezes, onde a pessoa não está conseguindo ter essa relação, com as pessoas. Então, é muito importante a gente entender sobre essa relação. Eu estou recebendo aqui o médico veterinário Arthur Bonato. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado. Então, para a gente começar, falando sobre esse tema, por que a relação entre humanos e animais cresceu tanto? Assim, esse assunto remonta a milhares de anos atrás, aproximadamente uns 12 mil anos atrás, quando o homem começou a cultivar as terras e ele pensou, preciso utilizar esses animais para a minha sobrevivência. Aí a gente começou a pegar aqueles animais que eram selvagens e a gente começou a trazer para a gente, como forma tanto de produção de comida, ovo, leite, carne e defesa de territórios, entre outras coisas mais. Com o tempo, a gente foi selecionando esses animais, porque a gente não queria aquele animal que era o lobo, aquele que vinha para cima, que mordia, que era irracível. A gente queria aquele animal que realmente chegava perto do fogo, às vezes nos dava atenção, às vezes a gente selecionava ele por ele ser um animal que nos agradava. E essa seleção foi sendo feita até os dias de hoje. Então, através desses milhares de anos de evolução genética, a nossa relação com os animais se tornou muito íntima, porque eles evoluíram para caminhar com a gente. Não só cães e gatos, os gatos também vêm há um tempo aí além dos cães, mas também animais de produção, todos os animais domesticados, eles têm essa caminhada junto com a gente. E cada vez mais a gente recebe os benefícios de andar junto com esses animais. Então, fisiológicos, psicológicos, entre outras coisas. E qual é a importância dos animais para a nossa sociedade hoje? Na nossa sociedade hoje, a gente tem muitas funções que eles realizam, tanto como cargos de trabalho, tal como cães de guarda e proteção da polícia. A gente tem animais de tração, animais de produção, até as próprias abelhas na veterinária. A gente tem uma matéria de apicultura. Sim. Que elas basicamente fazem a polinização e toda aquela responsabilidade ambiental que a gente conhece. Dentre outras coisas, a gente tem trabalhos mais especificados para relação humana. Então, a gente tem principalmente cães terapeutas que fazem essa questão de tratar ou auxiliar em transtornos não só mentais, mas também fisiológicos de crianças, jovens, adultos, idosos, tal como o autismo, Down. A gente tem projetos de pet terapia onde existem cães treinados para trabalharem com esse tipo de criança, ecoterapia para crianças com dificuldade motora, para a gente trabalhar essa questão motora, e cães de faro, rastreio, para encontrar idosos com Alzheimer, que às vezes saem de casa, se perdem. Então, são trabalhos muito legais realizados aí por eles, mundo afora. Certo. Como que a presença de um pet na vida de uma pessoa pode ser algo benéfico? Além de a gente ter uma liberação bioquímica de hormônios que nos fazem bem, não só a parte fisiológica é o que importa, mas sim o nível de atividade que eles fazem a gente se obrigar a ter. Porque quem tem animal sabe o que acontece. Então, se eu tenho um bichinho, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar água, eu tenho que limpar cocô, eu tenho que levar para o banho. Então, uma pessoa que mora sozinha, que tem a tendência a uma depressão, por exemplo, ou mesmo uma pessoa saudável, vai sair mais de casa, vai caminhar mais, vai ver mais o sol.
Então, essa relação nos traz uma certa simbiose, um certo até auxílio, um empurrão a mais para a gente conseguir fazer as coisas, sabe? Certo. Realmente, assim, até para as crianças, né, tem vários estudos que falam, né, do benefício de uma criança ter um animal de estimação. E eu acho bem interessante porque a gente vê o quanto... Eu, particularmente, gosto muito de cachorro, então a gente vê essa troca no cachorro, né? Em outros animais parece que se torna mais difícil, mas no cachorro é comum, assim, te reconhecer, te esperar, e eu acho isso tudo bem legal. Quais são os cuidados que eu devo ter para evitar danos à saúde do meu pet? Principalmente, na verdade, são alguns focos, são alguns pontos. Alimentação. Então, sempre alimentação de qualidade, tal como a gente, nosso alimento é o nosso combustível. Então, é alguma coisa que eu sempre falo para os tutores que eu atendo, que é economizar na ração é gerar um gasto muito maior lá na frente. Porque o desenvolvimento vai ser todo alterado e a manutenção do corpo desse animal vai ser toda alterada. Imunização, tanto pro animal, mas quanto pra gente mesmo. Então, pra gente se proteger contra possíveis parasitas aí que possam invadir nosso corpo ou a nossa família. Desparasitação, que seria retirada de carrapatos e pulgas. A gente sabe que a doença do carrapato está aí. A gente tem doenças passadas por carrapato e pulga também para humanos, então a gente tem que ter muito cuidado frente a isso. E desvermifugação. Então a gente tem que tirar os vermes intestinais desse animal para que também a gente não tenha contaminação para os outros animais da casa, não tenha problemas maiores sanitários, né? E além de tudo, exercício físico. Exercício físico é necessário. Além do acompanhamento veterinário, mas o exercício físico é muito importante também. Eu me abria num prédio que eu morava, que tinha um cachorro que era deste tamanho. Não me pergunte raça, porque eu não entendo nada. E todos que a gente teve na nossa família sempre foi o tal do jaguara, né? Então, assim, desse tamanho, ele era lindo, assim, peludo, mas eu ficava só imaginando, gente, coitado, morar num apartamento assim, né? Por mais que desça para brincar, não é um habitat, assim, normal, né? Mas você que está aí assistindo, ficou curioso, né? O que ele vai responder disso? No próximo bloco a gente volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a relação entre humanos e pets, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. A boca é a primeira estrutura do aparelho digestivo. Nós sabemos que tem a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, aparelho, intestino delgado, intestino grosso, mas é através da boca, da boa mastigação, que nós podemos começar uma boa digestão. Os dentes, a saliva, as nossas glândulas, o sistema gustativo, olfatório, tudo isso vai ajudar a boa mastigação e a boa digestão. Então, através da boca, dos dentes e da saliva, nós vamos triturar, bem triturado, os alimentos com calma, paciência, para que ele possa fazer um bolo e desse bolo formado na boca, a gente possa deglutir, levando para o estômago, através do esôfago. Então, através da boca é produzido enzimas na saliva, conhecida como a petialina, que vai quebrar essas moléculas de amidos, de proteína, ajudando na digestão. Por isso, a saúde bucal é muito importante, porque a boca é o primeiro órgão da digestão, através da boa mastigação dos alimentos que nós ingerimos. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região.
Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Voltando então, nós estamos falando sobre a relação entre humanos e pet e eu estou recebendo o médico veterinário, Dr. Arthur Bonato. Vamos lá, Arthur. Encerramos o primeiro bloco falando sobre a questão de animais grandes, né, que vivem em apartamento. A gente sabe que nem sempre é uma escolha, né? Às vezes a pessoa morava numa casa, teve que ir para um apartamento, né? Nem todo mundo escolhe estar nesse ambiente. Mas como é isso para o pet? Assim, uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas: antes de ter um cão, claro que esses imprevistos ocorrem. Sim. Já ocorreram comigo. Eu tive que fazer já uma mudança meio que repentina. Meu cão desse tamanho teve que viver num apartamentinho. Meu Deus. Os vizinhos queriam me matar, mas deu tudo certo. Que raça que é o teu cão? É um pastor branco suíço. Meu Ele é desse Deus, tamanho. gigante. E aí, as pessoas pensam assim: quero ter um Rottweiler. E eu moro num apartamento. Eu quero ter um Golden Retriever, que é um cão que entrou muito em moda. Quero ter um Golden. Não falando dos vira-latas, porque eles são bons para todo o terreno, né? Mas quero ter um Golden Retriever e quero criá-lo no apartamento. Não vai dar certo. Esse cão evoluiu para caça, ele evoluiu para entrar na água. Então a tendência a ser um cão obeso, a ser um cão ansioso, a ser um cão com problemas articulares é muito grande. Isso acontece em grande parte dos cães aí mundo afora. A gente acompanha muitos cães de diversas raças ou não raças que vivem dentro de apartamentos e eles acabam sendo muito grandes para aquela localidade. Por mais que o tutor tente, tem tutores que são muito dedicados. Eles tentam sair de casa, tem tutores que conseguem realmente, de tanta dedicação. Mas, em regra, a gente tem cães com algumas formas de problema aí vindo pra gente devido a essa questão ambiental. Hoje podemos dizer que os cães sofrem com a saúde mental também? Sofrem de uma maneira um pouco diferente da nossa, porém sim. Que dó, né? E aí a gente, enquanto ser humano, já tem tanta dificuldade de falar, né, sobre as nossas emoções, sobre o que sentimos. Imagina um animalzinho que não consegue se expressar, né? Então, isso é muito importante. Antes de você pensar em ter um cachorro, pensar das condições, se isso vai ser bom para ele também, né? Não só para você. Até porque o lugar onde você mora, geralmente ninguém mora para sempre num lugar, né? Às vezes há condições de sair, enfim. Realmente existem raças que podem ser mais agressivas do que outras? Assim, não existe nenhum estudo propriamente dito que fale essa raça é mais agressiva que a outra. Mas, lembra lá daquela história de domesticação dos animais? Sim. Essa seleção genética foi feita para algumas funções. Então, existiam os cães de companhia, existiam os cães da grande realeza que ficavam dentro de castelos apenas para beleza, companhia, funções menores, sim. Mas existiam cães que eram feitos para controle populacional, em questão controle de manifestações, de motins. Então eram cães brutos, cães de caça, cães de pastoreio. Então esses cães foram evoluindo, falando de cães porque é o que principalmente a gente vê, né? Eles foram evoluindo e trazendo essas características junto com eles. Não necessariamente uma raça vai ser obrigatoriamente agressiva, mas ela tem tendências a poder cumprir esse papel. Então, tem aquele velho mito do Pitbull. O Pitbull é uma raça agressiva. Eu ia te perguntar sobre ele. O Pitbull é o maior, é o que a gente mais vê. Porque ele mata criança. Tem parente meu que fala isso. Vi um vídeo do Pitbull que matou 6 crianças, às vezes é mentira. Às vezes é notícia falsa. Sim. Acontece, porque é um indivíduo dentro de uma raça. Então, assim, o Pitbull, ele foi feito para rinhas. Ele foi feito para rinhas entre cães. Então, o maior problema que eu enxergo na rotina, não sou comportamentalista, mas eu enxergo na rotina que eles têm mais dificuldade em lidar com outros animais, dado a esse instinto de caça, de briga com outros animais, do que com pessoas. Eu tomei mais mordida de Shih Tzu do que de Pitbull na minha vida. Nem fala, já fui mordida por um, como é que é aquele? Pinscher. Deus é pai. Pinscher é virado no alho. Daí a gente tem os Rottweilers, por exemplo, que tendem a ser mais brabos porque foram feitos para lutar com ursos, então eles são parrudos. A gente tem o Chow Chow. Uma amiga que levou 12 pontos de um Rottweiler porque pode descer, ele é mansinho, aquele negócio, né? Pode descer, ele é mansinho. E aí
Se eu estiver errada, pode me corrigir, mas a impressão que ela tinha é que ele ia no pescoço, porque ele tem esse instinto, ela botou o braço. No que ela botou o braço, ela levou 12 pontos no braço. Tem cães que instintivamente sabem morder. Saber morder é geralmente o cão que sabe o ponto certo e a colocação certa da boca. Misericórdia. Então, Chow Chow, Rottweiler, eu não recomendo para dono de primeira viagem. O melhor cão de terapia para crianças autistas do mundo não sei se já não faleceu, era uma Rottweiler, que era extremamente bruta, mas ela era uma boba, só que a adestradora era maravilhosa. Então... Tá, e nesses casos, o que acontece, por exemplo, tem gente, né, que... Porque dizem que tem muito a ver com a criação, né? Então, por exemplo, quem cria um pitbull, né? Eu sei de pessoas que têm amigos meus, que eu jamais vou chegar perto, mesmo eles dizendo que pode ir, que eu tenho muito medo, né? Mas tu já vê que ele é um cachorro, parece que ele é até musculoso, né? Parece que até faz musculação. Então, o que acontece com esses que são criados em casa, têm amor, não foram criados para bater em ninguém, mas um dia avançou numa criança? Certo, boa pergunta, muito boa pergunta. É a mesma coisa, uma vez eu estava falando com um adestrador que fazia parte do projeto de pet terapia que a gente tinha aqui na Unisul, e ele falou o seguinte: quando um cão morde, vamos falar que ele morde o proprietário ou um membro da própria casa. Sim. Esse cão já vem dando sinais há um bom tempo, só que a gente não entende esses sinais. Às vezes é uma lambida no focinho, às vezes é sair de perto, às vezes ele está dando sinais que ele pode dar, e a gente como ser humano não para observar. E não necessariamente o cão que ganha carinho não vai morder. Porque às vezes o ganhar carinho de maneira exageradamente carinhosa pode fazer com que o cão entenda que a gente está recompensando certos comportamentos não tão legais. Entendi. Então existem cães, principalmente cão de colo, aqueles cães de colo que a gente vai pegar e... Porque muitas vezes ele se bota em posição de dominância, porque ele é colocado como um rei, muitas vezes. Então a gente tem que saber hierarquizar. Eu acho que esse é o principal ponto. Todos os cães deveriam passar por um certo processo de adestramento para saber hierarquizar quem é que manda, quem obedecer, o que fazer, comandos básicos de obediência. Sim, tá certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a relação entre humanos e pets e eu estou recebendo o médico veterinário Dr. Arthur Bonato. Vamos, falar, já que encerramos o segundo bloco falando sobre a questão do pitbull, até nos bastidores estávamos aqui conversando uma dúvida, que eu levei para ele. A gente vê muitos vídeos, às vezes, de alguns cachorros grandes, avançando em outro cachorro, ou então avançando numa criança. E tem cachorro que parece assim que tem simplesmente parece uma ferramenta dentro da boca, que não há quem tire aquela criatura de cima ou de outro animal, de uma pessoa. O que fazer numa situação como essa? É uma ótima pergunta. Eu vejo muitas pessoas vindo até o hospital, muitas vezes com o seu pet mordido e com a mão toda lenhada, porque vai ter que correr para o hospital. Então, isso é um tema super importante até para sobrevivência, assim. Sim. Então, beleza. Situação hipotética. Estamos na rua, você está passeando com o seu cão, que está na guia, deixe seu cão de guia, pelo amor de Deus, não passeie com cão sem guia. Ou com seu filho, e um cão grande chega de maneira agressiva, para cheirar, para até às vezes rosnando, com uma postura mais invasiva. Nunca saia correndo, nunca faça movimentos rápidos em direção a esse animal, porque ele já está em posição de dominância e reconhecimento. Então, é o mínimo de movimento e o máximo de dominância que você vai ter que acabar exercendo nesse tipo de situação. Então, não corre, simplesmente olha para aquele animal, dependendo do tipo do animal. Às vezes, tem um pitbull querendo montar em cima de mim e me rasgar viva. É outro tipo de situação, pega alguma coisa para te defender, dá um jeito, o ataque já começou. Mas o cão, ele está em dominância, ele está com o rabo em pé, ele tu tá intuindo que ele pode te atacar, fica parado, fica de peito aberto, postura alta e olha para esse cão, para que ele note que tu não tá com medo. É difícil até... E a história do cheiro, que diz que o humano exala um cheiro
Relacionado a medo, é verdade? O medo, ele é o que faz, muitas vezes, um assaltante selecionar a presa mais fácil. Porque o assaltante, ele não vai olhar aquela pessoa que está com o olho atento, que cumprimenta olhando no olho e sabe o que está acontecendo à sua volta. É aquela pessoa que está no celular, que passa meio assim, que já está sensibilizada, que já está aparentando ser uma presa. Não falando para peitar um cachorro, sim, mas para se demonstrar dominante. Mesmo que seja, e dentro tu esteja gritando. Contanto que um dos treinamentos que eu tive que fazer com o meu cão, para ele parar de ser reativo, foi ele entender que eu mandava. E como é que foi isso? Os cães de rua vinham, ele sentava, é um cão grande, ele sentava atrás de mim, eu dava o passo à frente e a gente ficava sentado. Os cães automaticamente, em 90% das vezes, saíam. Eles latiam porque eles só queriam ver o que estava entrando. Eles são acostumados aos cães saírem correndo, não a pararem. É aquela coisa, cheguei nessa parte, nunca passei dessa parte, e agora? Sabe? Tá, mas no caso de uma mordida, então, como que uma pessoa consegue livrar o seu cão ou uma criança? Não tem como. O pessoal joga água, o pessoal bate, mas... Esse é um assunto bem polêmico. Tem pessoas que batem, assim, tratando de um cão grande, tem pessoas que batem barra de ferro e às vezes a barra entorta. Existem alguns instrumentos que eu nunca vi muito no Brasil. Nos Estados Unidos eu vejo bastante pessoal usar, que é o brake stick, que é um pauzinho, um pedaço de madeira ou de plástico carbono, que tu coloca na boca e consegue alavancar a boca desse animal. E tu também tem, infelizmente, uma situação parecida com um mata-leão, que tu usa um enforcador, tu passa, tu fecha o nó e tu puxa. Tu tem que suspender o animal, depende da situação. Pode ser que eu não seja a pessoa mais adequada para isso, mas em situações de emergência, puxando com o enforcador, tu vai cortar o suprimento sanguíneo do cérebro e ele vai desmaiar. Então, até tu conseguir livrar teu cão ou teu filho, vai funcionar. Sim, São coisas drásticas, mas já que estamos falando da relação de humano e pet, eu acho que pode ser a dúvida de muita gente que está assistindo o programa, né? O que fazer, e é uma situação que realmente eu falo como mãe, assim, se eu estou passeando com as minhas filhas e vem um cachorro grande, eu não sei, assim, né? A primeira coisa é correr, né? Mas vai te alcançar, né? Esse que é o problema. Se ele estiver te querendo, ele vai te alcançar. Animais podem passar aos seres humanos algum tipo, né, de problema? Fala-se muito sobre doenças, né? Que tipo de precauções quem está nos assistindo pode ter? A gente, grande parte das grandes doenças aí que a humanidade enfrentou são zoonoses. Então, são doenças que passam de animais para seres humanos. Então, a gente tem uma ampla gama de doenças, tais como nomes famosos, né? Raiva. A gente tem a febre amarela, que não é um macaco que passa, mas ele serve como um sentinela, o pessoal confunde muito isso. Sim. Tuberculose e brucelose. Aquela questão de tênia, dos vermes da carne, do porco e da vaca. Sim. Então... Toxoplasmose também? Toxoplasmose, leptospirose. A gente tem, assim, uma gama muito grande, são doenças geralmente muito pesadas, né? Agora, teve há um tempo atrás, uma moça que morreu de raiva aqui em Tubarão. Eu ainda era acadêmico. Nossa. E a gente fez uma vacinação em toda a região, porque ela basicamente morreu de uma doença que era para estar erradicada. Foi o ciclo silvestre da raiva, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano foi do ciclo silvestre da raiva, não é aquela raiva raivosa que a gente vê nos filmes, que é hidrofobia, aquela baba, mas foi uma situação que já deixou todo mundo em alerta, assim. Certo, querido, infelizmente nosso tempo acabou, temos aí 30 segundos para tu divulgar onde tu atende, telefone de contato, Instagram, fique à vontade. Então, eu sou Arthur Bonato, eu sou ortopedista veterinário e trabalho com reabilitação animal. Trabalho na Petnautas aqui em Tubarão. Sou formado já faz aí quase 5 anos. E meu Instagram é Arthur, sem H, Bonato com 2 T's. Quem quiser conversar comigo ou seguir lá, pode seguir que a gente vai estar lá. Certo, querido. Mais uma vez, muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.